reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Eu quero falar nesta hora sobre uma promessa extraordinária de Deus para a humanidade através desse texto lido. Nesse texto nós vemos o desejo, a vontade de Deus em presentear o mundo com um rei perfeito, um rei de ordem superior, não um rei transitório, mas um rei que tem características eternas. E este rei, a quem o profeta se refere, ele estava falando da pessoa gloriosa do Senhor Jesus, que viria ao mundo para não somente ensinar o caminho da vida, da justiça e do juízo, mas, sobretudo, veio para salvar os homens. E o profeta aqui, ele menciona algumas características deste governo, deste reino. E ele diz, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Então vejam que o vento, ele é de ação externa. O vento vem para trazer calamidades, para trazer prejuízos, para trazer muitas vezes destruição. E nós podemos entender de forma espiritual que este vento são aqueles agentes que atacam a humanidade, trazendo morte, trazendo calamidades, trazendo más notícias, trazendo desespero, trazendo desesperança. E Jesus viu nas multidões, no seu ministério, ele viu as pessoas sofrendo esse vento forte. O vento que sopra contra o mundo para trazer angústias, desesperança, trazer desespero, mas Jesus, ele serviu de refúgio contra esses agentes externos. E todos aqueles que acreditaram nas palavras de Jesus encontraram refúgio, encontraram salvação. E ele fala também da tempestade, que na verdade é outro agente externo que ataca a humanidade, que é superior aos homens. Quem pode deter uma tempestade? E Jesus viu também este agente externo atacando as pessoas. Quantos enfermos, quantas pessoas endemoniadas iam a Jesus? Quantas pessoas cegas, paralíticas, leprosas, que estavam vivendo as suas tempestades, o desengano, condenadas a viverem uma vida em solidão, né? Uma vida destinada para a morte, sem esperanças, mas essas pessoas, elas entraram pela fé neste refúgio maravilhoso que é o Senhor Jesus. E Jesus, de forma maravilhosa, Jesus as curou, as libertou e disse, olha, vai, porque a sua fé te salvou. Que coisa maravilhosa. Tamanha era a tempestade das pessoas, mas Jesus, ele trouxe a elas bonança aos seus corações, trouxe calma, trouxe alento, trouxe esperança para uma nova vida. E o Senhor as despediu com paz, com saúde e com salvação. E Jesus agora ele fala também de dois agentes internos, que são a sequidão da alma. E ele será como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então vejam que esses dois elementos são agora de ordem interior, a sequidão da alma.
E a busca da alma por uma sombra, por um descanso, por um refrigério, de um momento difícil vivido neste mundo, que é representado como uma terra seca e sedenta, carente de amor, de misericórdia, de compreensão. Então Jesus, ele se revela também como ribeiros de águas, águas vivas, águas que saciam o interior, que saciam a alma, que trazem sombra para o cansado, para um alento para uma nova caminhada. Então vejam que Jesus, ele se revela não somente como mestre, como aquele que ensina, mas também um Jesus salvador, que livra os homens da morte, dos agentes externos e também dos agentes internos, que estão voltados para as necessidades da alma e do espírito. E Jesus, ele faz isso para abrir os nossos olhos, para tirar os impedimentos dos ouvidos, para que possamos agora ver, ouvir e anunciar as maravilhas deste novo governo na nossa vida. Então Jesus, ele quer governar, ele quer conduzir a sua vida. A humanidade hoje vive por esses momentos, ela vive os agentes externos, ela vive esse grande vendaval, essa grande tempestade que o mundo está hoje vivendo. Vivemos hoje momentos de insegurança, de incerteza e de morte. Mas Jesus também, ele quer atender não somente essas demandas externas que atingem o mundo, mas também aquelas de caráter interior. É a sequidão da alma, é o desejo de um descanso. As almas estão cansadas, sobrecarregadas, mas Jesus, ele tem o descanso, ele tem a paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, se você está vivendo hoje esses momentos difíceis que o mundo está vivendo, o momento do vento, da tempestade, da sequidão e da necessidade de um descanso para a alma, olha, Jesus, ele tem esse governo para a sua vida. Ele tem essa vitória para o seu coração, para a sua família, para os seus projetos, porque o governo de Jesus é perfeito e completo e ele quer te abençoar nessa hora. Então esta é a proposta deste governo para a humanidade. Governar com justiça, com juízo, mas sobretudo com salvação. E que Deus possa assim nos abençoar. Então eu desejo a você uma boa noite e que Deus possa assim guiar a sua vida e o seu caminhar. Que Deus te abençoe.